Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você, que curte o programa, que nos acompanha, que interage, que manda sua mensagem, manda sua sugestão, que participa das mais diversas maneiras aqui do Vejam Só. É para você e sempre com muito carinho que nós dedicamos a edição de hoje. Um assunto muito bacana, uma temática super legal. Nós vamos poder aprofundar aí uma afirmação de Jesus que às vezes causa um certo desentendimento. Mas hoje nós vamos poder nos aprofundar nessa temática também. Eu te convido a ficar ligadinho no programa de hoje. Antes disso, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Quer conversar um pouquinho de teologia, quer ver um pouquinho dos bastidores aqui do Vejam Só, quer mandar sua mensagem lá, a gente trocar uma ideia, chega por lá. Zeca_Pereira. Pode me localizar lá, pode mandar sua mensagem, a gente vai conversando por lá, respondo o máximo possível que eu consigo, as mensagens ali que eu recebo e sempre recebendo muito carinho dos nossos telespectadores, reforçando de fato a importância do programa e como ele cumpre, né, esse papel de incentivar o estudo da teologia e das Sagradas Escrituras. Chega por lá, você será muito bem-vindo, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema que nós iremos debater ou conversar na noite de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Wilson de Lima Lucena, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Wilson, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Alegria estar aqui novamente, poder contribuir aí com um tema importante. Conhecer meu xará, pastor Wilson, né? Bateu aí os nomes. Hoje não vai ter confusão com nomes aí, né? Não, hoje eu não vou errar. É uma alegria estar aqui e poder contribuir aí com essa audiência abençoada do Vejam Amém. Só. A alegria é nossa de recebê-lo, reverendo Wilson, um parceiro, né? A gente conversava aqui nos bastidores aqui, desde 2016, frequentando o programa, 2015, e já faz parte também dessa família aqui do Vejam Só. É um privilégio recebê-lo. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, o endereço certinho, e dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Nós estamos ali na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica, uma igreja família, né? Está pronta para receber vocês lá. Nós estamos na rua Dr. João Priori, 629, ali no grande bairro de Arthur Alvim, mas na vila em Opuné. É um lugar bem aconchegante, você é o nosso convidado. Nós temos os trabalhos principais lá de domingo, 9h30, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o nosso culto à noite. Você é o nosso convidado, receberemos você com carinho. Que bem, estão aí então as informações da igreja para você que nos acompanha. Nós vamos deixar durante o programa, obviamente, os contatos do reverendo Wilson à sua disposição, mas eles também estarão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Nós fazemos a postagem do programa, né, com o tema direitinho, com os nossos convidados, algumas fotos e vídeo, e lá nós deixamos também os contatos dos convidados, tá bom? Então, se você não anotar durante o programa, chega por lá para você ter acesso a isso também, tá certo? Bom, e é com muita alegria que o Vejam Só também recebe nesta oportunidade o pastor Wilson Martins, ele que é professor no Seminário Batista Livre e ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Pastor Wilson, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só novamente. O Zeca, agradeço a oportunidade de poder retornar ao programa. Para mim é um privilégio, né, estar aqui para poder contribuir com um tema tão importante, né, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, de tanta busca, né, anseios, e também de poder conhecer o reverendo Wilson também, né? E um abraço a todos os telespectadores e poder estar ouvindo, né, o que nós temos hoje para tratar sobre esse assunto. Espero contribuir da melhor forma possível. Sem dúvida, vai ser um momento abençoador. Para a gente começar, pastor Wilson, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja primeiro, aí depois a gente fala um pouquinho sobre o Seminário Batista também, por favor. Amém. Nós estamos ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Brás, em Budas Artes, né? Rua Planalto 108. Só um instantinho. O Ministério é do Brás? Do Brás. Eu acabei falando Madureira, né? Mas Madureira, Campo do Brás. Ah, então tá bom. Tá bom, tá correto. Então tá certo. E estamos ali, eu auxilio o meu pastor Lucas Araújo, na nossa congregação.
Os cultos, nós temos às quartas-feiras, que é o culto de doutrina, sexta-feira o ciclo de oração, domingo de manhã a escola bíblica dominical e o culto público às 18 horas. Boa! Então aí as informações da igreja para você também. Vamos falar um pouquinho do Seminário Batista Livre, meu irmão é professor lá também, e o Seminário Batista Livre também é um grande parceiro aqui do Vejam Só, sempre gentilmente atendendo os nossos convites, cedendo o seu corpo docente mais do que capacitado para a gente poder aprender aqui também. Passa as informações para quem nos assiste, professor, por favor. Verdade. O Seminário Batista Livre está crescendo, né, aqui em São Paulo, na capital. Nós estamos já com o quarto polo, né? Então nós temos em Guarulhos, Vila Prudente, Jardim Tremembé, na Zona Norte, e agora em São Miguel Paulista, né? Então você que quer estudar teologia, você pode entrar em contato, inclusive pelo site mesmo, né? www.seminariobatistalivre.com.br, e lá você vai poder identificar o que é o polo mais próximo de você, e você pode aí estudar teologia. O Seminário Batista Livre tem uma excelente estrutura, um corpo docente capacitado, e para nós é um privilégio poder atuar como professor do seminário. É de fato uma bênção, tem sido uma bênção, e para você que acompanha o Vejam Só, que gosta do Vejam Só e quer se capacitar, é uma ótima opção. Nós vamos deixar aí o contato do seminário e os contatos também do pastor Wilson à sua disposição durante o programa, tá certo? Se você perder, chega lá no nosso perfil do Instagram, que vai estar tudo certinho lá para você. E eu aproveito aqui para deixar o meu abraço ao pastor Jamierson, e aí na pessoa dele, cumprimento todos os docentes ali do Seminário Batista Livre também, todos amigos do Vejam Só. Muito obrigado de novo, Deus abençoe. Amém. Meu irmão, queridos, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos estudar uma afirmação de Jesus que levanta alguns questionamentos e vira e mexe é motivo de algum debate ou uma necessidade mínima de uma explicação. Nós vamos usar como base o texto de João 6,35, onde Jesus afirma o seguinte: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E o que a gente quer saber é, o que significa isso? Por que Jesus afirma ser o pão da vida? Qual é esse significado? Inclusive, depois nós vamos abrir aí a oportunidade de você votar na enquete e vamos colocar ali algumas opções. Será que Jesus está falando aqui de algo material? Porque o texto bíblico, numa leitura direta, objetiva, simples, parece indicar isso. Não terá fome, não terá sede. Será que o fato de Jesus ser o pão está falando de um sustento material? Ou será que ele está falando aqui de algo espiritual? Que nós não teremos fome, sede, mas espiritualmente falando. É uma expectativa futura, atual. O que Jesus quer dizer com isso? Nós vamos nos aprofundar respondendo a essa pergunta que aparece na sua tela, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou abrir a oportunidade para você também dar a sua opinião. Mas, meus irmãos, eu quero começar aqui ouvindo a explicação de vocês para essa frase do mestre, e aí depois a gente vai aprofundando essa temática. Reverendo Wilson, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? O que significa Jesus ser o pão da vida? O contexto aqui desse versículo citado, ele é desde o verso 22, né? Começa o parágrafo no grego, e ele vai discorrendo, e ele se estende pelo menos até o versículo 59 do mesmo capítulo. Então é um texto extenso, e vai tratando algumas questões interessantes, não só nessa porção, mas no contexto aí próximo, contexto um pouco mais distante. Pegando um contexto mais distante, a gente vê a tentação de Jesus, né? Tratando diretamente com a questão da fome que ele passou, e dentre as tentações que são oferecidas para Jesus no deserto, é que ele transformasse a pedra em pão. Exatamente. E a resposta de Jesus foi com uma citação bíblica dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ali Jesus já começa a tratar a ideia de um alimento além do físico, além do material, e que o ser humano precisa um alimento espiritual, um alimento da palavra de Deus, né? Do caminho de Deus. Jesus ele se apresenta como o caminho aqui mesmo, nesse evangelho, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como água da vida, né? A gente vê o caso da mulher samaritana também, que ele diz que aquele que tomar
da água que eu tenho para oferecer, não voltará a ter sede. E ela fica toda empolgada e fala, não quero mais voltar nesse deserto para buscar. E ele fala, eu sou a água da vida. Da mesma forma, ele fala que eu sou o pão da vida. E o contexto é de um alimento espiritual. Eu entendo também que quando a gente se aproxima de Jesus, ele nos sacia espiritualmente, né? Mas ele também é o Deus da providência. Ele também é aquele que não nos deixa faltar. E ainda que o texto específico esteja se referindo a pão espiritual, não material diretamente, eu entendo que aquele que se aproxima de Jesus, ele se aproxima do Jesus de Mateus capítulo 5, né? E capítulo 6, que fala das bem-aventuranças, especialmente capítulo 6, quando diz que Deus ele providencia, assim como alimenta os pássaros, ele providencia o alimento material para nós, assim como ele veste as flores do campo, ele também nos veste fisicamente, mostrando que aquele que segue a Jesus, aquele que busca Jesus, é saciado espiritualmente, mas ele não é desamparado materialmente, fisicamente. Deus é o Deus da providência. Eu entendo que esse contexto está inserido aqui também, né? Porque é um jogo entre questões físicas, materiais e espiritual. E pensando na palavra de Deus, que Jesus seria o príncipe da paz, é um contexto mais remoto, né? Antigo Testamento, Jesus seria o príncipe da paz, conforme o profeta Isaías. A palavra paz, shalom, no hebraico, ele quer dizer prosperidade espiritual, mas também não despreza a prosperidade material e física. Deus é o Deus que não nos deixa faltar nada. Deus nos sacia espiritualmente, mas ele também cuida de nós materialmente. É isso que eu queria introduzir. Boa. Tem várias questões para a gente explorar, inclusive essa questão de contexto próximo vem ali da multiplicação dos pães também. Então, sim. Provavelmente, Jesus utilizando de um jogo de palavras para aquele público que o acompanhava, e isso é muito do nosso interesse também, porque as frases de Jesus foram para aquelas pessoas ali. Exato. Então, o entendimento deles é primordial para o nosso entendimento também. Mas, pastor Luiz, quero ouvir as observações iniciais do irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, né? O que significa Jesus ser o pão da vida? A princípio, nós podemos identificar essa designação, essa afirmação, na verdade, de Jesus, eu sou o pão da vida, no âmbito espiritual. Mas nós não podemos descartar também a provisão no sentido de um alimento físico também que sacia a nossa fome também, como muito bem disse o reverendo Wilson. Agora, é importante a gente entender, e nós vamos trabalhar um pouquinho no decorrer do programa, o porquê que João ele coloca essa designação, essa afirmação no capítulo de número 6, bem como nós precisamos analisar também o contexto dessa afirmação que se inicia com a multiplicação de pães. Então, João, ele tem um propósito específico em escrever o seu evangelho de fazer uma defesa, de provar que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus, ele é verdadeiramente Deus e não deixou de ser verdadeiramente homem. Por que isso? Porque havia, pelo menos ali no contexto inserido, dentro da igreja e surgindo também de uma forma bem ampla, pelo menos duas seitas heréticas ali. Sim. Os gnósticos e os docetas. Então, os gnósticos, eles diziam que eram detentores do conhecimento. E eles negavam a divindade de Cristo, dizendo que se a matéria ela é má e o espírito é bom, então logo Jesus não poderia ser Deus. Então nega a divindade. O docetismo vai negar a humanidade, dizendo que Jesus ele parecia ser homem, mas não era. Então o propósito de João no seu evangelho é fazer uma defesa, é fazer uma apologética aqui. Então, tem pontos de tipologia, mas também tem um ponto muito forte da cristologia. Então, nós vamos trabalhar o conceito da tipologia, da cristologia, dentro do capítulo de número 6. E essa afirmação que João ele vai fazer, vai nos remeter ao Antigo Testamento. Porque quando ele diz, eu sou o pão da vida, ego emi artos zois, está nos remetendo à revelação de Deus a Moisés no Sinai. Quando Moisés
ele tem a revelação de Deus na sarça que não se consumia. Ele pergunta para Deus qual era o nome dele. Qual é o seu nome? Será que o Senhor é mais um dos deuses do panteão cananeuco? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí Deus, então, vai se revelar para ele com esse grande nome. Eu sou. Errie, Axé, Errie. Eu sou o que sou, ou alguns comentaristas colocam como serei o que serei. Então, nós temos ali no tetagrama, revelado por Deus, Iod Rei, Vav Rei, uma estrutura. E essa estrutura nos remete ao quê? A um sentido do que eu fui, eu sou e eu serei o que vocês precisam. Então, para a gente fazer a teologia, nós precisamos entrar no contexto do Antigo Testamento e ir até onde vai apontar no cumprimento de toda essa tipologia em Cristo Jesus que se cumpre. João, de maneira específica, gosta muito dessa brincadeira assim, de palavras, né? Exato. Ele começa, inclusive, o seu evangelho fazendo uma referência a Gênesis 1:1 também. O verbo encarnado. Do princípio, né? Isso. Então, ele faz essa questão. Até para a gente fechar aqui, pastor, então, no seu entendimento, o mais importante na fala não é nem a referência do pão, mas é do eu sou. Era isso que era para impactar os ouvintes, digamos assim? Isso, porque eles não compreenderam, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava querendo dizer. Porque o contexto todo está desde o início, na multiplicação. Por quê? Porque de que forma que João ele vai fazer a defesa? Né? Ele vai provar que Jesus ele é o Filho de Deus. Partindo da multiplicação dos pães e dos peixes e depois Jesus andando sobre as águas. Então, ele estava querendo dizer, olha, Jesus é aquele que provém o alimento físico, mas Jesus também é aquele, ele é Deus, que tem todo o poder sobre a natureza. E aí ele entra, depois do versículo 22, né? Depois que a multidão ela vai procurar Jesus, porque a multidão se depara, não houve um profeta aqui que multiplicou, que trouxe alimento. A multidão ela vai de encontro a Jesus, só que elas não entendem, né, o contexto dessa provisão que Jesus ele fez naquele exato momento. E aí entra uma relação que eles vão exigir de Jesus um sinal, uma prova. E a prova que eles vão contestar é que Moisés, no deserto, proveu o maná. E o Senhor? Só que eles já tinham esquecido que Jesus já tinha feito a multiplicação. Né? Então, a perspectiva ali do eu sou é muito forte. Por que eu digo isso? Porque no grego, eimi, esse verbo, ele já carrega o pronome. Só que quando eu coloco o pronome mais o verbo, eu estou querendo dar uma ênfase. Então, ali, quando Jesus disse eu sou, ele está dizendo eu mesmo, eu unicamente sou, eu sou. E traz essa designação do Antigo Testamento, ele dizendo, eu sou aquele mesmo que proveu no deserto, mas aquela provisão que foi um sinal, aponta para algo maior, porque todo milagre aponta para algo maior. O milagre não é um fim, o milagre sempre vai apontar para algo maior. Então, aquilo que Jesus fez, multiplicando, andando sobre as águas, na verdade, apontava para algo maior. E ele chega e fala, eu sou o pão da vida. E ele continua com as suas declarações. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, o propósito de João, trazendo a perspectiva de 7 milagres e de 7 afirmações de Jesus nesse contexto do capítulo 6. Boa. Bom, você viu que tem bastante coisa aí para a gente conversar, mas eu quero ouvir também a sua participação, a sua opinião. Quero abrir aqui essa oportunidade para você entrar lá no nosso Instagram e, através das nossas enquetes, votar e colocar a sua voz aqui também no Vejam Só. Então, acesse lá o @programa Vejam Só, procure pelas nossas enquetes, vote e participe. A enquete para o programa de hoje é a seguinte, ó. Quando Jesus afirma ser o pão da vida, ele está falando sobre... Aí nós colocamos algumas opções, ó. Sustento material, ele está falando que a gente não vai ter dificuldades, não vamos passar por problemas nesse quesito material, ou ele está falando sobre um sustento espiritual.
Ou ainda, não é sobre nenhuma dessas duas questões, Jesus está falando de outra coisa. Você pode escolher também essa opção. Vote, escolha uma delas. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? Olha, eu acho que é sustento material por conta disso, não é espiritual por conta daquilo outro. Não, na verdade, é uma outra opção que Jesus está falando. Vá lá, vote, participe. Nós vamos separar algumas observações e colocar também aqui durante o programa, tá certo? Já falei aqui do Instagram. Se você nos procurar no Facebook também por programa Vejam Só, você vai localizar ali as nossas atividades, a nossa página, né, do Vejam Só, e também no YouTube, nosso canal do YouTube. É só você procurar lá para o programa Vejam Só e você vai nos localizar. Lá no YouTube você vai ter todo o nosso material à sua disposição para você poder assistir, para você poder compartilhar o nosso conteúdo dos programas atuais e também dos programas antigos. Nós colocamos ali uma seção do Vejam Só Retrô. Tem programa ali a partir de 2005, 2003, mais ou menos, que você pode assistir e ser abençoado com a nossa programação também, além, obviamente, de compartilhar o nosso conteúdo. Então, se inscreva lá no nosso canal, curta ali os vídeos também, tá bom? E nas redes sociais nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então, você que faz parte dessa comunidade virtual aí, você vai conseguir nos assistir por lá também, tá bom? Além disso, Vejam Só está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua predileta, aquela que você usa, procure por programa Vejam Só e tenha acesso também ao nosso conteúdo em áudio, o que é um facilitador enorme. Então, você está no trem, no ônibus, no metrô, você vai ouvindo, você está dirigindo, você vai ouvindo o programa. É muito bacana, vale muito a pena também você acessar o nosso conteúdo por lá, tá certo? Dado nossos recadinhos, vamos retomar aqui a nossa conversa. Reverendo Wilson, o irmão falou e fez uma referência ali à tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo o coloca diante dessa questão da fome e do pão. No Antigo Testamento, Davi fala que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Como é que nós vamos organizar essas duas questões? É porque Jesus também fala, né? Nem só de pão o homem viverá. Espiritual e material, porque parece que a gente não consegue associar as duas coisas assim, né? Se só o espírito estiver bom, mas estiver faltando pão, ninguém está satisfeito. Mas se tiver o pão, mas o espírito também não está bom, aí também ninguém vai ficar satisfeito. Como é que nós vamos organizar isso? Eu achei interessante o pastor Wilson Martins fazer esse destaque da divindade e humanidade de Cristo, aliado com essa revelação, né? Lá no Sinai, do eu sou, né? Uhum. Achei muito interessante relembrar isso, e é muito forte mesmo no texto. Então, isso vai ser o jogo constante aí do Evangelho de João, né? E foi bem lembrado por você também, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus. E João usa, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, João ele sempre vai pegar uma ponte do Antigo Testamento para aplicar os ensinos que ele quer passar sobre Cristo, porque ele é o evangelista, está falando de Cristo. E, de fato, ele destaca essa questão de humanidade e divindade. Também citando a questão do andar sobre as ondas, né, sobre a água, mostrava a sua divindade, mas, ao mesmo tempo, deixa eu ir até você, porque todo mundo estava pensando que era um fantasma, né? Uhum. E aí eu vou acreditar. E realmente Pedro acabou indo, andando, e depois vacilou e mergulhou. Mas sempre esse jogo muito interessante de espiritualidade, materialidade. Agora, indo direto à questão que você colocou, Deus é um Deus que permite na nossa vida provações, privações, mas não nos desampara. Jesus, ele foi provado, né, durante 40 dias, 40 noites, mas logo após ele passar a sua aprovação, os anjos o serviam, né? A gente vê o caso de Elias perseguido, né? Ameaçado de vida, mas os corvos foram alimentá-lo. Coisa mais estranha, um animal de rapina, quase que um animal que mexe com coisas estragadas, foi o que Deus proveu para alimentá-lo. O fato é que Deus ele não dá provação, né? E isso está no Evangelho também, que não seja humano. E junto com a provação ele provê também o escape. Jesus era humano no momento do deserto, da provação. Ele estava sendo testado como um ser humano. E ali era o limite dele. Aqueles 40 dias e 40 noites, creio que era o limite dele. Mas isso não passou disso, né?
Acho interessante também depois da morte de Cristo, né? Ele sofreu tanto, toda a vergonha que passou, a humilhação que foi submetido sendo Deus. No entanto, após a sua morte cumprindo, né? Está consumado, ele foi enterrado numa tumba de ricos, né? E voltou ao lugar que ele estava. Então, é para mostrar que nessa vida a gente depende de Deus. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas também aí eu vou para a minha ênfase, né? Mas Deus é o nosso provedor também. A gente pode confiar que, por maior que seja a nossa dificuldade, tribulação, e todos passamos, Deus proverá o escape se a gente se manter fiel a Ele. Então, realmente Deus não deixa faltar o pão, mas Ele nos prova. E o diabo nos tenta, né? Então, a gente tem que resistir isso. Sim. Eu fico, pastor Wilson, com a fala, né, dos discípulos. Jesus, quando ele trata com o jovem rico, né, falando da dificuldade e tudo mais, aí os discípulos depois, eles falam assim, poxa, mas e com a gente, né? Nós deixamos tudo, né? O que vai ser, o que será de nós que largou tudo para te seguir? Muito nessa questão aqui também, porque quando o povo pergunta e fala para Jesus, Jesus, dá sempre para nós desse pão. Eles estão pensando numa coisa material. Sim. E Jesus anteriormente disse, o pão que dá vida eterna, né? Jesus está fazendo uma outra aplicação. Como é que nós vamos colocar essas duas questões juntas nesse texto, pastor? Porque quem ouviu parece que estava pensando na matéria. Mas quem falava parece que estava transcendendo isso. Estava pensando no espiritual. Exatamente. A forma que Jesus ele falou do pão de Deus, que é um sinônimo de pão do céu, é a mesma coisa ali. Isso. Gramaticalmente, a multidão ela entendeu correta. Gramaticalmente, eles entenderam corretamente o que Jesus queria dizer. Porque estava pegando um elemento... um elemento que era de contexto de todos ali. Por quê? Porque a fome, né, a pobreza na Palestina, no contexto de Jesus, era muito clara. Sim. E Jesus, utilizando de um elemento, o pão, que sempre fez parte dos hebreus, desde lá do Antigo Testamento, permeando, passando pelo Novo Testamento, inclusive até os dias de hoje. Então, o pão é um elemento muito comum nas casas dos judeus. Então, gramaticalmente, eles entenderam. Ponto. Agora, Jesus estava falando além daquilo. Porque a cabeça deles ainda estava em quem? Em Moisés e em Maná. É tanto que eles pedem uma prova para Jesus. Como creremos em ti, né? Exatamente. Eles pedem uma prova. Eles não compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. E o milagre, eu volto a repetir, o milagre não é o fim. O milagre sempre é um sinal, e um sinal aponta para algo. E no caso daquele pão, aquela provisão, na verdade, que é o maná, manhu, lá do Antigo Testamento, apontava para quem? Apontava para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Então, como eles não compreenderam, até certo ponto, o que Jesus queria dizer, que estava falando de um alimento que eles não iam perecer como o maná, os pais deles pereceram com o maná, com o tempo se estragava. Então, Jesus entra no versículo 35, dizendo, eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu. Então, Jesus faz essa aplicação agora, trazendo a perspectiva espiritual. Agora, nós sabemos que eles estavam ainda com anseios de querer um pão para suprir a sua necessidade física, porque é aquilo que eles viram a priori, Jesus multiplicando pão e peixes, era uma necessidade de um contexto de fome na Palestina, então era tudo o que eles queriam. Eu quero um pão, todo dia eu venho procurar ele e vou ter pão. Eu não preciso trabalhar mais, eu não preciso ter trabalho nenhum, porque eu tenho pão todos os dias. Eles viram aquilo, só que eles não compreenderam. Reverendo Wilson, ainda essa dinâmica até da fala de Jesus tem um pouco a ver com aquela coisa dele não revelar ou não poder se revelar ainda no momento. Então, ele faz muito esse jogo, assim, porque se ele falasse realmente que era ele que desceu, que vai dar vida, que vai perdoar os pecados,
ele já anteciparia o fim do ministério dele, vamos dizer assim. Então, eu sou o pão, eu sou a água, tudo isso faz parte também desse jogo de Jesus com as palavras, para não falar diretamente, como usava as parábolas também, né? E ele falava muito bem disso também. Você estava falando, estava lembrando exatamente as parábolas. Recentemente eu dei um curso na igreja sobre parábolas, e está bem claro ali na primeira parábola do semeador, né? Que Jesus ele ensinou por parábolas para que aqueles que creem, acreditassem e entendessem. Sim. E os que não acreditassem, confundissem. Ou seja, Jesus estava usando uma linguagem espiritual, usando os símbolos materiais para trazer uma lição espiritual. E eu penso que ele faz isso o tempo todo, né? Ele vai se revelando aos poucos, né, de forma progressiva e ao mesmo tempo de forma figurada, para que aqueles que são dele entendam e os que não são se afastem, confundam cada vez mais. E de fato, esse jogo, né, de material espiritual, meu reino não é dessa terra, e ao mesmo tempo eu vim para ser rei, por isso que estou aqui, e o pessoal ficava louco com isso, né? O próprio Pilatos, né? Você vai ser rei ou não vai? Né? Eu tenho poder para te libertar. E ele fala, não é nessa terra e tal. Então, é muito, muito interessante isso, né? Esse jogo que Jesus faz. E assim, os entendidos entenderão. Sim. Os que têm o Espírito Santo vão compreender esta linguagem, né? E isso que é o mais interessante. Ele é o pão da vida. Para o espiritual, ele é o pão também para o material, porque ele é o Deus criador e da providência. É o Deus que proveu todo meio de alimento, e não só para crentes, para justos e injustos, né? A chamada graça comum. E é interessante abordar isso também, porque ele, apesar de querer mostrar, né, o milagre aponta uma coisa maior e melhor, no entanto, ele não deixou de fazer o milagre. A multiplicação de pães aponta que ele é o pão da vida, mas ele não deixou de distribuir pães e peixes. Então, há uma importância, há um grau de importância. Se a gente vai evangelizar hoje uma comunidade, por exemplo, falar do amor de Deus e as necessidades materiais, você não consegue implantar um trabalho sério de evangelismo discipulado se você não atender a necessidade do povo. E aí vai ao encontro do que o próprio Jesus disse. O que é o verdadeiro evangelho? Tive sede e me deste beber. Tive fome e me deste comer. Estava enfermo e foste me assistir. Então, é isso que vai ser evidenciado no futuro. Aquilo que a gente oferece de material, de doação, é revertido no bem maior, que é o espiritual. Então, semeia-se o físico e nasce o espiritual. Então, assim, até para a gente entender que a ação social da igreja, né? O investimento social da igreja é válido, é importante. Porque tem os que só pensam no social, em atender e matar a fome. E há os que pensam só no espiritual. E um não anda sem o outro. Eu creio que Jesus ensinou isso nesse contexto também. Sim, nessa questão também. E como equacionar isso, pastor Wilson, para que a gente não tenha esses problemas? Porque o povo judeu estava muito claro que eles estavam esperando esse novo Davi, que ia reestruturar ou reorganizar o Estado e dominar tudo. Então, eles queriam algo material próprio. Quando Jesus promete seu pão e ninguém vai ter fome, ninguém vai ter sede, hoje, quando alguém lê isso, parece que Jesus está se obrigando ou colocando exatamente essa obrigação de que não vai faltar nada para você. E aí a gente vê muitas aberrações em cima disso, né? Teologias que são criadas em cima dessas afirmações, dizendo que o cristão não vai passar por nenhuma dificuldade. Mas parece que não é bem isso também que o texto fala. Como é que nós vamos organizar essa questão teologicamente? Assim, Jesus disse que nós iríamos passar por aflições, mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos também. Então, você percebe que na teologia do Antigo Testamento, Deus, ele sendo o provedor. Quando você olha na perspectiva da teologia do Novo Testamento, você vê Jesus sendo o provedor.
Mas, ao mesmo tempo, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós temos muitas passagens aonde que chegou ao ponto de faltar alimento. Ao ponto, por exemplo, de Paulo não ter o que comer. Ao ponto de Paulo sofrer com o frio, não ter o que vestir, não ter o que comer. Então, essas circunstâncias da vida vão sempre fazer parte da humanidade enquanto nós estamos aqui. Mas é o que Jesus ele disse lá nas bem-aventuranças do capítulo 6 de Mateus, né? Para que a gente não venha ser ansiosos com as coisas que nós iremos se vestir, se calçar, se comer, com as coisas deste mundo. Porque se Deus ele provê para os pássaros, para as árvores, ainda mais nós que somos filhos dele. Então, quando nós identificamos que nós temos um Deus que é criador dos céus e da terra, esse Deus que ele é transcendente e imanente também, porque ele participa. Ele cuida da sua criação, né? Ele sustenta, ele é o mantenedor, então ele sustenta. Então, quando nós olhamos, inclusive nos dias de hoje, esse tema proposto é muito interessante, porque nós estamos vivendo um período da busca incessante pelas coisas. Pelo querer esse pão que eles estavam querendo de suprir uma necessidade física. Vivemos um tempo onde nós queremos buscar esse suprimento material. E é uma busca constante pelas coisas. Nós não estamos contentes com nada na vida. Compramos algo hoje que para nós seria algo espetacular, o principal da nossa vida, um sonho, mas amanhã já não é mais isso, porque essa ansiedade, esse anseio, essa busca pelas coisas, inclusive no contexto, né, que nós estamos vivendo, desse materialismo, desse idealismo do período que nós estamos inseridos, nós acabamos acabando esquecendo do quê? Que nós temos um Deus que provê todas as coisas. Então, a busca incessante pelo materialismo acaba esquecendo de um Deus que ele pode e provê todas as coisas. Esse Deus que ele é o pão, ele provê o pão para um sustento físico, mas ele é o pão da vida, aquele que sustenta espiritualmente e aquele que nos dá a vida eterna. Reverendo Wilson, o pessoal comenta muito até que essa questão de Jesus se ofertar como pão, como um alimento, de que não faltará, de que a pessoa não terá sede também e tudo mais, uma questão mais material, é um discurso que faz muito sucesso no terceiro mundo, né? Nos países em desenvolvimento. Então, se você pegar, por exemplo, o evangelho na África, cresce demais. Aqui na América Latina, cresce demais também. Mas se você já vai para os Estados Unidos, onde a fartura já é maior, você vai para a Europa, países da Ásia, por exemplo, é dificílimo o crescimento do evangelho. Porque lá eles têm o sustento, eles não precisam do pão da vida, né? Eles têm dinheiro para comprar, né? Tem alguma ligação com isso? Inclusive, é um problema que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, na nossa linha teológica, que é o perigo do extremo da chamada missão integral da igreja, né? Que, na sua essência, a missão integral tem uma proposta muito boa, que é atender o ser humano como um ser completo, material, físico, emocional e espiritual. No entanto, vai por caminhos que, infelizmente, têm comprometido a veracidade bíblica, né? Algumas linhas aí. Mas quando você não pode oferecer para o ser humano, por exemplo, no caso de países de primeiro mundo, né? Esta linha do alimento, você tem outros. Normalmente, os países de primeiro mundo são extremamente carentes espiritualmente, sim, porque se acham autossuficientes, e emocionalmente. A carência espiritual e emocional de países de primeiro mundo é tremenda. Países, inclusive orientais, né? Pega o Japão, por exemplo, que é um país considerado um país desenvolvido, o índice de suicídio é uma coisa tremenda. Isso tem raiz na espiritualidade, na falta de espiritualidade e no problema sério de emocional. E Deus nos deu condições de cuidar de todas essas faculdades. Claro que a prioridade é espiritual, porque leva para o céu, mas o ser humano, Deus deu
nos deu condições de tratá-lo como um todo. Então, você vai aplicar o evangelho em cada lugar, então o evangelho sempre ele tem o seu lugar e é muito bem-vindo conforme o contexto, conforme a necessidade. País de terceiro mundo, mais material, né? Em contextos de carência e de fome, o material ele é um chamariz importante para trazer para o evangelho. Em outros contextos, você tem os outros caminhos, né? Sim. Você usa o emocional para falar que Deus é o Deus que trata também da alma, né? Ele nos proveu com seu espírito, não é? Ele se importa com as nossas emoções, está claro no evangelho, né? Jesus chorou, porque está lá inserido. Então, Deus é o Deus da integralidade, que trata o ser humano como um todo. Ainda que ele não seja transformado como um todo aqui na Terra, porque somos pecadores, lá no céu será. Sim. Lá todas as nossas faculdades, física, material e mental, emocional, serão supridas em Cristo. Sim. Seria até um contrassenso, né? A gente pensar diferente, né? Que o evangelho não modificaria todas as áreas ou atingiria todas as áreas do ser humano, né? Seria só uma coisa espiritual, assim. Não faria sentido com a própria dinâmica da vida e caminhada de Cristo aqui na Terra, né? Seria um contrassenso, como durante muito tempo foi, né? Preocupado só com o espiritual e as igrejas muito fechadas nisso. Né? Você vê a questão dos tabus, né? Você pegar hoje ainda há um tabu muito grande do homem, por exemplo, cuidar da saúde física até. Sim, sem dúvida. As mulheres são muito mais cuidadosas nesse sentido. Sem dúvida. Agora nós estamos rompendo a barreira das mulheres cuidarem do seu emocional. Mas os homens ainda estão perdidos no e cuidado físico. Por que os homens morrem mais cedo? Você sabia que nasce mais homens e vivem menos? Hoje tem mais mulher vivendo, porque não é porque tem mais mulher que nascem, mas porque os homens morrem mais cedo. Sim, porque elas se cuidam mais. Né? Se cuidam mais. É interessante pensar nisso, né? Nesse evangelho de integralidade. Não partindo para heresias como universalismo, essas coisas que é o nocivo da teologia, da linha errada da teologia da missão integral. Né? Sim. Não, sem dúvida. Pastor Wilson, eu não sei se o irmão tem esse conhecimento, mas enquanto a gente falava aqui de Jesus, o pão me deu esse insight aqui da aplicação da teologia católica com a própria utilização da ceia, né, da Eucaristia, do pão se transformar no próprio corpo. Tem alguma referência a Jesus falar que era o pão ou não? Não tem. Eles fazem essa interpretação, né? Eles fazem essa interpretação que ali, na verdade, a Eucaristia ela se torna uma adoração. Sim. Né? A própria transformação dos elementos na pessoa, no corpo e no sangue de Cristo mesmo. Né? Exatamente, né? Já nós confessamos que não, que aquele ali é um símbolo, né? O corpo, o pão é um símbolo do corpo e o sangue um símbolo, o símbolo do vinho, né? O suco do vinho, né? Mas nós não temos aqui base para tal interpretação, né? Porque quando nós olhamos tanto nas epístolas, Paulo tratando acerca da ceia, né? No capítulo 11, ele vai tratar na sua primeira epístola. No próprio os outros evangelhos. Mas no caso de João aqui, quando ele faz menção no versículo de número... Quer ver aqui? 51. Pega dos 50 e 51. Ele diz assim, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do homem. Então, essa questão da interpretação da Eucaristia, da teologia católica, ela cai em pelo menos 3 interpretações para essa designação do que Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Há uma interpretação que diz que esse capítulo 6, especificamente, é metafórico, só metafórico. Se trata somente desse pão espiritual. Uma segunda interpretação
é uma interpretação da Eucaristia. A interpretação que ali está querendo dizer realmente que é o corpo, né? E depois essa teologia do sacramento e da Eucaristia, ela vai se desenvolver, né? Eu não acredito, eu acredito que a teologia da ceia, a ceia, ela se utiliza de João 6, não ao contrário. E a terceira interpretação, nesse contexto dessa pergunta que você acabou de levantar, Zeca, é que ela é metafórica e tipológica e também sacramental e eucáristica. Mas o quê? No sentido de progressão. Partindo de uma interpretação metafórica e tipológica e depois, progressivamente, será desenvolvida, então, a ordenança que nós temos, a ordenança da ceia. Sim. Essa questão da tipologia acho que fica muito clara quando Jesus faz essa referência ao deserto, né, ao maná, e transporte para ele também, né? Eles eram alimentados lá, apontando e demonstrando ele, que é uma leitura pouco usada do Antigo Testamento, né? Até a gente que do meio evangélico mesmo, é difícil você pegar alguém que lê o Antigo Testamento olhando para o Novo Testamento com tudo que aponta para Cristo, os próprios sacrifícios. É difícil a gente fazer essa... Não é comum, né? Não é comum, mas é necessário. Total. É totalmente necessário, né? Para a gente fazer uma teologia saudável, é importante nós pegarmos o Antigo Testamento e ver essa perspectiva, né? Sim. Ver essa perspectiva da promessa e do cumprimento. Sim. Isso é tão necessário que a gente vê o crescimento hoje desses movimentos... Não sei nem se dá para falar que são movimentos judaizantes dentro da igreja evangélica, mas trazendo essas coisas da cultura judaica para o culto, onde, na verdade, tudo aquilo apontava para o que já aconteceu, para Cristo. Não precisa mais do maná, não precisa mais de nada disso, mas o pessoal quer trazer todas essas coisas de volta, né, reverendo? Acaba misturando tudo, não precisa mais. Nós chamamos na teologia de antetipos, né? De símbolos que indicavam o melhor e o maior. Sim. Indicava a Cristo. Mas é interessante pegar essa linha de simbolismo, né? E a gente está tratando disso também aqui, porque é pão material, pão espiritual, pegando a questão sacramental, né? O pastor falou da questão da ceia, né? Mas tem a questão do próprio batismo, né? O batismo, que é o segundo sacramento, né? Que a gente crê, ele pega do símbolo da água, né? Para falar do lavar regenerador de Cristo. E é interessante porque um evangelho fala crer no Senhor Jesus, né? E portanto, pregar o evangelho, né? E fazer discípulos. O outro vai dizer, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí você fica pensando, né? O ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado, então encaixou no quem não crê será condenado. Ele creu, então foi salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas e aquela parte que fala quem crer e for batizado será salvo? Por quê? Porque essa pessoa tem chance, tem condições de ser batizada e ela não faz, ela desobedeceu, ela não creu. Sim. Mas então aí... é o sinal, o tal do sinal visível da graça invisível. Você vai fazer porque você está crendo e está confirmando a tua fé. Mas daí, Wilson, a gente não cai numa questão que eu acho que é um alerta de Jesus também, aqui no texto de João 6, das pessoas procurarem o meio e não o fim. Porque, por exemplo, eu entendo e concordo contigo quando você fala que a pessoa podendo e não batizando, ela está errada. Mas muitas vezes a pessoa procura o batismo para ser salvo. Tem esse problema também. Tanto que tem... Às vezes a pessoa, até no afã, assim, também não dá para sondar os corações. Mas eu já vi muita gente falando isso, que eu não estou preparado para ser batizado. Eu ainda sou pecador. Bom, então você nunca vai se batizar. Tem casos, a gente tem casos assim. Então, mas o problema é que a pessoa encara aquilo como um fim. E ela não é um fim, é um meio. A ceia é a mesma coisa. Sim. Quantas vezes eu já vi gente falando, não, vou tomar ceia para purificar meus pecados, para me limpar dos pecados. A ceia não limpa ninguém de pecado. Ela mostra que limpa. Ou eu pequei, então não vou participar da ceia. Então, não tem muito disso. Assim, a gente acaba pegando esse meio e esquecendo do fim mesmo, do que aponta. Esse seria outro extremo, né? Um extremo é você considerar
um fim em si mesmo, símbolo. E outro extremo é você abandonar completamente o símbolo, né? Também. Sendo que a fé judaica era totalmente cercada de símbolos. E isso foi trazido, de alguma forma, para o Novo Testamento. Daí a nossa crença presbiteriana, por exemplo, no batismo infantil, você transliterando a questão da circuncisão infantil. Correspondente à aliança, E sim. que é um tema difícil, né? Sim. Gera muitos debates. Vocês devem ter debatido um montão disso aqui já. Zaca, se me permite, o ponto que você levantou, a questão do meio e do fim, interessante que o Jesus fala sobre isso no capítulo 6. Olha o versículo 26, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciais. Exatamente. O público dele ali também estava perdido nisso. E muitas vezes a gente se perde hoje também. Porque a gente vai atrás... Eu não sei direito a dinâmica, mas eu acho que é isso. Vai atrás da bênção de Deus e não do Deus da bênção. Alguma coisa nesse sentido. Exato, assim, é isso mesmo. A fala, né? É isso mesmo. E acaba esquecendo do importante. Que ele vai dar a vida eterna, como ele fala aqui, o pão que dá a vida, e que vai dar esse suprimento material conjuntamente. Mas que suprimento material? As nossas necessidades. O problema é que a gente não está contente. Porque, por exemplo, o texto fala do pão. Por que o pão? Porque o pão é o alimento básico da maioria das culturas. Um alimento cotidiano, certo? Ok. Mas hoje a gente já não quer um pão. Ah, não, eu quero pão com uma farinha especial, que já vem com os negocinhos em cima, aí tem que ter aquela geleia do seu... Perfeito. Não, meu irmão, é o pão, é o suprimento, você tem que estar contente. Contente com o quê? Com o pão? Não, com Cristo. Com Cristo. Mas a gente não tá. Zé, que eu até brincava em casa com o tema, né? E a gente que tá ficando numa certa idade, não vocês são novos ainda, mas que a gente já vai começando a necessidade de cuidar da saúde mais. E hoje o pão é um símbolo forte de açúcar, né? Transforma-se em açúcar, ainda mais o pão do jeito que a gente processa aqui no Oriente. Sim. Mas é claro que o pão eu falei do Oriente, não, do Ocidente. Mas o pão do Oriente era um pão integral, era um pão que muitas vezes não tinha fermento. Então era um alimento saudável. Hoje não. Aí a gente brincou lá em casa. Aí tem que ser a bananinha com aveia. Esse é o pão atualmente. Jesus. Para alimentar. Tem que mudar o alimento mesmo. Mas não fica perdido nisso, pastora? A gente acaba se confundindo com algo que não é o objetivo real. Nem de Jesus, e muito menos do Evangelho, das epístolas, da própria Escritura. Fica. E você percebe que a multidão ela também estava perdida. Nesse sentido também. Porque uma hora eles chamam Jesus de mestre, outra hora eles estão questionando o ensino dele. Uma hora eles queriam estabelecer Cristo como rei, mas eles não alcançam a essência do reino de Jesus. E parece, nessa perspectiva dessa não compreensão do que aponta, na verdade, toda essa provisão que Jesus nos concede, nós não conseguimos alcançar além disso. Por isso que esse anseio, essa busca incessante pelas coisas. Hoje nós compramos um celular de última geração, hoje saiu um amanhã, não queremos mais, não está mais, está ultrapassado, né? Então o alimento é a mesma coisa e nós esquecemos da provisão daquilo que Jesus disse que iria nos dar, né? Nós estamos caminhando para o final do bloco. Vou colocar os 3 comentários que nós separamos aqui, porque eles vão numa mesma linha e depois eu vou pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre isso. Primeiro, o comentário do Márcio José, respondendo, lembrando que eles estão respondendo a nossa enquete, tá bom, lá do Instagram, e o Márcio fala o seguinte, ele é o alimento espiritual, no lugar do fruto da árvore da vida. Sem ele, nem como símbolo o fruto serve. Então, ele está dando a referência de que o importante é a pessoa de Jesus. Não interessa qual referência ele vai dar. O Zezinho Brito vem nessa mesma linha, ele fala, sustento espiritual, porque Jesus que nos sustenta sempre. Suas palavras são puras. E, para encerrar os comentários aqui, da Beta Salim. Sustento espiritual.
que sacia a nossa fome dele, sendo também água que sacia a nossa sede. Reverendo Wilson, os 3 comentários aqui que nós separamos do Instagram vem muito nessa linha de um alimento espiritual, que Jesus é esse alimento e que ele vai saciar a nossa fome espiritual. Bacana, eu também acredito que a referência bíblica vai muito nesse sentido. Entretanto, contudo, porém, quando a gente fala de alimento, nós estamos falando de um alimento cotidiano, diário. Você tem que se alimentar todo dia. Eu fico um pouco ressabiado com essa alimentação, essa dieta espiritual do cristão. Porque, assim, ouço pouco do pessoal falando que está lendo a Bíblia, que tem momento devocional, que estuda, que dedica tempo de oração. Você vê muito pouco isso. Então, se Jesus faz uma referência ao mundo espiritual, ao alimento espiritual, infelizmente a nossa dieta está péssima. Eu lembro, Zé, pensando nisso que você está falando, numa pesquisa que a CEPAL fez entre pastores evangélicos em geral. Da leitura da Bíblia, né? Exatamente. Você lembra, né? A gente sempre essa é maravilhosa. Auditório só de pastores, público só de líderes pastores. Quantos leem a Bíblia? No máximo 30%. Todo dia. Quantos leram a Bíblia toda já? Esse índice diminuiu. Sim. Então, nós estamos falando de líderes, né? Imagine o povo, né? A gente sabe, os nossos pais aí espirituais viveram um tempo melhor nesse sentido, né? Em que havia um verdadeiro envolvimento com a palavra de Deus, né? Com a citação de textos, de versículos, com a leitura diária como algo essencial à vida cristã. E hoje me parece que, por mais que a gente fale na igreja, eu falo isso quase todo domingo, a necessidade de ler a Bíblia todo dia, a gente não consegue alcançar que as pessoas ajam assim. Então, nós temos crentes raquíticos, crentes doentes, crentes mal alimentados. Porque eu já estudei teologia, já fiz 2 cursos de teologia, já fiz mestrado, vários cursos, mas a minha maior base de conhecimento bíblico é a leitura diária. Desde que Deus me chamou, eu leio as Escrituras todo ano e mais de uma vez, se possível. Então, hoje, a minha segurança teológica, né, tudo que eu aprendi na teologia, ele vem ao encontro daquilo que eu li na Bíblia. Né? E hoje em dia, a gente vê 2 questões, uma negativa e uma positiva entre os protestantes evangélicos no Brasil. Pessoas deixando igrejas que estão abandonando a Bíblia, buscando igrejas mais sérias, mais bíblicas. E o contrário também, pessoas deixando igrejas sérias, bíblicas, e buscando comunidades que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. E a gente tem aí um resultado de um evangelho, né, do jeito que a gente está vendo no Brasil, que não muda, né? O país não muda, a sociedade. Que Deus tenha misericórdia, né? Sim. Para que isso... De fato... Pastor, eu vou pedir para o irmão comentar um pouquinho sobre essa questão também, desse alimento que Jesus oferece. E só para dar mais um molinho nessa história, o reverendo Ageu Magalhães, em uma citação, acho que algum perfil de rede social dele, ele contando uma história, né, que um membro da igreja dele chegou para pedir indicação de um livro. Pastor, qual livro de teologia é bom? Aí ele falou assim, você lê a Bíblia? Aí o irmãozinho ficou meio assim, né? Falou, antes de ler qualquer livro de teologia, você tem que ler a Bíblia. Então, lê a Bíblia primeiro, depois você volta que eu te falo o livro bom pra você ler de teologia. Tem muita gente que substitui. Tem pessoal fere em teologia sistemática. O cara leu todas, mas a Bíblia não lê. Não lê. Aí não adianta. Não adianta. A base de tudo é as Sagradas Escrituras. Você conhecer de teologia bíblica, teologia sistemática, mas não conhecer o Deus dessa teologia, não vai. A revelação. Não vai. A revelação não tem como. Mas, partindo da pergunta que você fez, Zeca, e muito bem explanada pelo reverendo Wilson, o que me chama muita atenção é que Jesus deixa muito claro no próprio versículo 35. Porque quando ele fala que ele é o pão da vida, ele fala, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim. Então, peraí. Ele é o provedor desse pão espiritual que nós estamos tratando. Só que aquele que vai usufruir desse pão
ele precisa ir de encontro a ele. Não é porque Jesus é a fonte desse pão que eu não tenho que me alimentar dele. Então, é necessário, constantemente, já nós vemos levantando essas questões, né, no nosso meio cristão, a importância da leitura das Sagradas Escrituras, do devocional diário, do seu momento com Deus, do jejum que pouco é falado e nós estamos esquecendo, porque nós estamos tão preocupados com o pão físico e nós estamos deixando de lado essa necessidade do pão espiritual. E muitas das vezes, para a gente alcançar esse alimento espiritual, nós temos que deixar o alimento físico. Sem dúvida, para reconhecer a nossa dependência, né? Exatamente. Esse alimento espiritual mesmo. Bom, vou precisar encerrar o bloco. Você viu que tem muito assunto para a gente conversar, né? Um texto, às vezes, que parece tão simples, mas tem tanta coisa para a gente poder conversar e levar até você. No próximo bloco, ele é menorzinho, mas ainda vai dar tempo para os meus convidados fazerem considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste do tema que nós tratamos, tá bom? Então, fica ligadinho que o próximo bloco vai ser bem prático para você, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer se capacitar, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, o site da HIT, gosta da emissora, gosta da nossa programação, quer saber um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos, nos procure por lá que você vai ter acesso a essas informações também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje procurando entender, né, o que significa a frase de Jesus, né, indicando que ele é o pão da vida. Recebendo aqui no nosso estúdio, reverendo Wilson de Lima Lucena e o pastor Wilson Martins. Eles já deram as observações no primeiro bloco, fizeram os comentários. Agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema tratado. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, deixa eu dar aquela moral para você que assiste o Vejam Só, gosta do programa e participa mandando a sua foto. Você pode enviar pelas redes sociais, ou pelo Instagram ou pelo Facebook. É só você procurar lá por Programa Vejam Só, vai direto lá nas mensagens e por lá mande a sua foto. Aproveita que você está assistindo o programa agora e já faz uma selfie, bem simples mesmo. Coloca ali, enquadra direitinho, coloca o Vejam Só ali ao fundo, você, e manda pra gente. É bem simples, tá bom? Não precisa de nenhuma produção, não. Junto com a foto, seu nome completo, cidade e estado, pra gente poder mostrar aqui e dar seu nome direitinho. Todo mundo que mandar a foto e aparecer no Vejam Só vai concorrer a um presente, tá bom? É um brinde do Vejam Só para você que nos acompanha e nos assiste, tá bom? Vamos colocar, então, as nossas fotos aí na tela. As fotos separadas para o programa de hoje. Vamos começar com o Edson Lerbach. E o Edson fala lá dos Estados Unidos, é isso mesmo, da cidade de Wilton, no estado de Connecticut. Edson, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência internacional do Vejam Só. A gente fica muito feliz, viu, do Vejam Só romper as fronteiras também, né? As barreiras geográficas e levar essa programação abençoada até você. Fica aí o nosso abraço, meu irmão. E você que nos assiste aí de fora do Brasil, mande a sua foto também, viu? Para participar aqui do programa. Próxima foto vem lá de Minas Gerais, um dos estados que mais participa do programa, que mais assiste o Vejam Só. E quem aparece aí é a Ana Maria, acompanhando o Vejam Só lá do belíssimo estado de Minas Gerais. Obrigado, minha irmã Ana. Deus abençoe muito a sua vida também. Obrigado pela participação. Encerramos as fotos de hoje aqui no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. E quem vai aparecer aí para você é a Dulce Cristina, também acompanhando o Vejam Só. Ela fez a selfie e mandou. Obrigado, Dulce, pelo carinho,
pela audiência, por participar do programa. É uma alegria poder te mostrar aqui no Vejam Só também. Fica o nosso abraço, tá bom? Para você e toda a galera aí de Taubaté que nos acompanha também. Todo mundo que aparecer vai concorrer a este presentaço aí do Vejam Só. Aliás, nós vamos divulgar o nome do vencedor ou da vencedora no programa de amanhã, tá bom? Então fica ligadinho, nós vamos dar aí o nome de quem vai levar e ganhar essa caneca belíssima do Vejam Só, para você poder tomar o seu café, o seu suco, o chá, aquilo que você gosta aí, tá bom? Vai ser muito bacana poder mandar para você e depois receber a sua foto aqui com a caneca já em casa, tá certo? Bom, meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Wilson, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco, reverendo Wilson, que teve o privilégio de começar. 3 minutos, por favor. Quando nós olhamos para a teologia de João, é muito nítido e fica muito claro esse aspecto que ele faz do tipo e do antítipo. Quer dizer, de algo que foi levantado no Antigo Testamento e agora nós temos o cumprimento no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. E tudo que foi feito, tudo que foi desenvolvido nessa grande metanarrativa, nesse grande drama da redenção, apontava para Jesus Cristo. E quando nós olhamos para essa afirmação do capítulo 6 do tema dessa noite, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas Jesus ele vai fazer outras declarações. Ele vai dizer que ele é o bom pastor, que ele é a luz do mundo, que ele é a ressurreição, a verdade e a vida. Ele vai dizer que ele é o caminho, não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Então, fazendo uma aplicação, partindo do contexto de João capítulo 6, Jesus dizendo que ele é o pão da vida. É aquele pão que vai sustentar você espiritualmente. Jesus está se oferecendo. Ele oferece a si mesmo como um alimento espiritual. E esse alimento espiritual vai nos levar para a vida eterna. Então, ele é aquele que nos sustenta espiritualmente. Ele é a luz deste mundo. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Então, eu não sei do que você precisa. Mas se você estiver precisando do pão vivo que desceu do céu, ele é. Se você precisa da luz, ele é a luz. Se você precisa de uma porta, ele é a porta. Se você precisa de uma ressurreição, isso vai ocorrer um dia, ele é a ressurreição. Ele é a verdade. Em um contexto que nós buscamos de entender e compreender o que é a verdade, a filosofia tenta explicar até hoje o que é verdade, Jesus fala, eu sou a verdade. Se você precisa da vida, ele vai te dar vida e a vida com abundância. Se você precisa do caminho, ele é o único caminho. Se você precisa dar frutos, se você estiver na videira, que é verdadeira, você vai dar muitos frutos. Amém. Que bênção. Pastor Wilson, muito obrigado pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Nós vamos deixar os contatos do Pastor Wilson lá no nosso perfil do Instagram. Aparece por lá para você conectar com ele também. Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço, Zeca, toda a equipe do Vejam Só. E um prazer conhecer o reverendo Wilson. Muito bacana, foi bênção. Reverendo Wilson, 3 minutos também para o irmão, considerações finais e uma aplicação para o nosso público, por favor. Eu vou tentar já aplicar mais, porque o pastor foi muito feliz, né, na colocação dele, nas considerações dele. E a minha aplicação é que, uma vez que Jesus é o pão da vida espiritual, eu incentivo você, meu irmão, que está em casa, que você se alimente cada vez mais dele. E a única maneira de se alimentar de Jesus é através da leitura, da meditação, do estudo da palavra de Deus. Quanto mais e melhor você se alimenta da palavra, melhor você vai estar espiritualmente. Isso tanto para a sua salvação, você que está ouvindo, né, esse programa, talvez com pouco contato, pouco conhecimento evangélico cristão, de você entregar a sua vida para Jesus, esse que é o Jesus das Escrituras Sagradas. Mas se você já é um crente em Jesus Cristo e você entende que precisa crescer, desenvolver a sua vida espiritual, leia as Escrituras. Busque uma vida de oração a esse Jesus da Escritura. Ele é o nosso intercessor entre nós e o Pai. Então,
se aprofunde nisso. Importante conhecer uma igreja evangélica bíblica, para que lá você possa ter instrução, ter conhecimento, né, para você se aprofundar neste alimento que é Jesus. Mas eu ainda enfatizo que o mesmo Jesus que salva você, por ser o pão espiritual, o mesmo Jesus que te alimenta diariamente, na medida que você se alimenta da sua palavra, é o Jesus que cuida de você, que não deixa faltar nada, que provê o necessário, se você crê e confia nele. E é o Deus que cuida das tuas emoções, é o Deus que cuida do teu ser como um ser completo. Só em Jesus você encontra isso. Amém, que vai mexer com a sua integralidade, nada vai ficar fora, né? Muito bom, obrigado, reverendo Wilson, também pelo carinho. Leve o nosso abraço à amada igreja e os contatos do reverendo Wilson também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para você poder se conectar com ele também de novo. Obrigado, Deus abençoe, meu irmão. Vamos encerrar o programa de hoje, a edição de hoje, colocando aí na tela o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou para você lá no Instagram o seguinte: quando Jesus afirma ser o pão da vida, ele está falando sobre 1% dos nossos internautas disseram que ele fala sobre sustento material. 89% responderam que sustento espiritual. E 10% dizendo que nenhuma das opções era válida. Olha lá, 89% falando de um sustento espiritual, desse alimento. Mas será que nós estamos nos alimentando mesmo? Talvez esse alerta final aqui do reverendo Wilson seja o mais importante para o programa de hoje. Como é que você tem tratado aí? Como é que está a sua dieta espiritual? Tem se alimentado direito? Não muito? Alguns dias deixando? Talvez seja um momento aí, uma oportunidade de você rever essas questões também na sua vida, tá bom? E espero de coração que o Vejam Só contribua de alguma forma para essa questão aí também, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, um forte abraço a você que nos acompanhou. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, preparada com muita dedicação e carinho para você. Um forte abraço e até lá!